Homem-Aranha, a saga do clone. Hoje nós vamos conversar sobre a edição de número 3 dessa coleção controversa, mas que eu particularmente tinha muita saudade de reler. Esse é o tema da nossa rapidinha da hora do almoço de hoje. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, olha só, mais uma rapidinha da hora do almoço aqui, aquele vídeo que vem se tornando tradicional no YouTube brasileiro, hein? Vamos conversar então sobre Homem-Aranha, a saga do clone, uma saga ocorrida ali nos anos 90, muita gente odeia, bastante gente gosta e tem aqueles que são indiferentes a essa saga. Vamos conversar, vamos mapear o que temos aqui, ó, nessa edição de número 3, porque a saga do clone está apenas começando nessa nova publicação da editora Panini. Antes, eu só preciso agradecer muito a galera que vem me ajudando aqui via chave Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela e peço encarecidamente a ajuda de todos vocês. Eu estou passando um momento bem difícil financeiramente, tá bom? Então, se você tiver condições e puder me ajudar, eu agradeço demais. Uma outra forma que você tem de me ajudar é utilizando meus links da Amazon. Eu deixo na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV. O preço do produto para você não altera em nada, tá bom? Quero aproveitar e te fazer aquele convite mega especial. Venha fazer parte do nosso clube de membros, o Clube Milionários, o melhor clube do YouTube Brasil, aonde já temos diariamente, todos os dias, vídeos antecipados para alguns membros e também a partir do começo de novembro nós teremos brindes em quadrinhos, quadrinhos americanos e também quadrinhos raros brasileiros disponibilizados para vocês. Venham aí, ó, fazer parte desse clube incrível. Bom, vamos lá. A editora Panini resolveu então publicar nesse formato saga, que é um formato muito bacana. Eu particularmente tenho curtido demais esses formatos saga, até pelo preço um pouco mais acessível e pela diversidade de histórias, trazendo fases e arcos antigos que talvez nunca fossem republicados. E da vez nós falamos de A Saga do Clone. Essa aqui já é a edição de número 3, tá bom? A primeira que eu trago aqui nesse formato de resenhas rápidas. Se eu conseguir comprar os próximos números, eu vou sempre trazer a Saga do Clone nesse formato aqui de rapidinhas para a gente conversar edição por edição, tá bom? A publicação tem 160 páginas no papel offset, capa cartonada. Lembrando, aqui nessa fase, nós temos a volta do clone do Aranha, que até a década de 70 tinha sido dado como morto. E aqui na década de 90 ele volta. Ele estava levando a vida dele quietinho, escondido, mas resolve ali nos anos 90 voltar a procurar a Tia May por saudade. Olha só que bacana. Então nós temos aqui Ben Reilly, que é o clone do Peter Parker, e o Peter Parker em aventuras que aos poucos eles vão acabar se entrelaçando nessas aventuras e possivelmente se encontrando e surgindo aí uma grande saga que percorreu bastante edições ali na década de 90. Nessa edição aqui, nós temos a continuação dos problemas psicológicos de Peter Parker. Ele estava bem inclinado a terminar de vez com seu alter ego Peter Parker e se tornar apenas o Aranha. Apenas a máscara é o termo em que é utilizado aqui na história.
ele não queria mais saber de Peter Parker e ele, à época, já estava casado com Mary Jane Watson. E nós temos então aqui, durante toda essa edição, esse conflito interno dele, esse conflito pessoal dele, que vai se resolver só lá na última história com a participação do Demolidor. Mas o Demolidor dos anos 90, que tinha passado pelo mesmo processo que o Peter Parker estava passando. Na primeira história, Escolhas de Segunda, nós temos Ben Reilly fazendo escolhas, decidindo se ele voltaria a utilizar um manto de aranha sobre a alcunha de Aranha Escarlate para combater o crime ou não. Ele se sente apenas uma cópia, ele se sente apenas um Homem-Aranha de segunda categoria. E nessa história nós temos então ele começando a decidir que vai sim se tornar um super-herói. E aqui ele já com seu uniforme de Aranha Escarlate. Na segunda história, um conflito de interesses, nós temos o vilão Cardíaco num conflito muito interessante. A história sai um pouco ali da história do clone, enfim, tem pouco envolvimento a ver com a saga do clone especificamente, mas é uma história bem interessante, uma história um pouco diferente do que a gente costuma ler em histórias de super-heróis. O Cardíaco, ele é um anti-herói e ao mesmo tempo um médico. Nessa história, o Cardíaco faz aí uma empreitada contra um cidadão aí que não é muito do correto, mas durante a batalha e durante a tentativa dele de eliminar essa pessoa, a pessoa é salva pelo Homem-Aranha e levada ao hospital, a uma UTI, aonde ele será tratado pelo próprio alter ego do Cardíaco. Ele, como médico, deve efetuar a cura e a salvação daquele que ele mesmo tentou eliminar. Olha só que coisa interessante e que história diferente. Eu achei essa história bem bacana, apesar de sair um pouco aí do tema da edição. Na terceira história, Proteger e Servir, nós temos o início do arco principal dessa edição, aonde o Homem-Aranha, Peter Parker, vai enfrentar ali vilões clássicos da sua carreira, ainda dentro daquela indefinição se ele deve deixar de ser o Peter Parker, enterrar o Peter Parker definitivamente e se tornar apenas o Aranha. Ele enfrenta o Boomerang, Puma e, com a ajuda do novo Demolidor, ele enfrenta também o Coruja e o Abutre. Uma edição muito bacana, vale o custo-benefício. A edição está saindo aí por volta de R$ 45, uma publicação com 160 páginas. Eu recomendo e eu diria o seguinte: largue aí esse seu preconceito com relação à saga do clone e pegue a edição número 1, pelo menos, para você ler, se inteirar do que está acontecendo e ver que não é de todo ruim, tá bom? Foi isso, espero que você tenha se divertido aí. Quero te pedir o seguinte: não esqueça nosso like, deixa aí um comentário, isso é muito importante para os vídeos e para a continuidade do nosso canal. Aquele convite ainda está de pé, venha fazer parte do nosso clube de membros e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!